E aí, pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Idade Moderna, sobre Antigo Regime e Absolutismo. Na aula passada, a gente trabalhou, a formação do Antigo Regime. Falamos aí, deixa eu dar uma corrigida aqui, colocar um acento ali que eu acabei me esquecendo. Falando também sobre a questão dos teóricos do absolutismo, da sociedade do Antigo Regime. Então hoje nós vamos ver a materialização dessas ideias, desses teóricos na formação de duas monarquias absolutistas que tiveram muita importância, muito destaque na Europa durante a Idade Moderna, que é o absolutismo francês e o absolutismo inglês. Então no próximo vídeo a gente vai trabalhar o absolutismo em Portugal e também o absolutismo na Espanha, para a gente poder fechar essa fase, dos absolutismos e já entrar no mercantilismo, que é também um assunto que nós devemos trabalhar a posteriori nos vídeos sobre essa temática aqui, tá? Bom, para a gente falar da formação do absolutismo na França e na Inglaterra, na verdade a gente vai ter que retroceder um pouco, na história desses dois países, voltando a um conflito importantíssimo ali na chamada Baixa Idade Média, que foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela começa no século no século XIV, melhor dizendo, nos anos 1300 e se encerra nos anos 1400. Foram 116 anos de guerra entre França e Inglaterra. Essa guerra ela trouxe aspectos positivos e negativos para a unificação monárquica desses dois países e para a centralização. Primeiro aspecto negativo é que ela atrasou o processo. Para você ter uma comparação, a conclusão da unificação monárquica francesa e inglesa só acontece no século XVI. Portugal e Espanha já tinham se centralizado, Portugal no século XIV, a Espanha no século XV. Então, isso traz uma desvantagem tanto para a Inglaterra como para a França na dinâmica total desse processo. O aspecto positivo é que, de certa forma, a autoridade real inglesa e francesa ela vai acumulando, ao longo da guerra, maior poder. E a gente vai observar também que lá na Península Ibérica, na formação das monarquias de Portugal e de Espanha, há um conflito que também é importante na formação dessas duas nações, que é a guerra de reconquista contra os muçulmanos. Mas isso aí é um assunto que a gente vai tratar em outra aula. Voltando aqui. Então, meus queridos, essa guerra ela se encerra, no caso na França, estabelecendo o fim de uma dinastia, que é a dinastia dos Valois. Lembrando que a monarquia francesa ela descende lá do Reino Franco. Vocês estudaram isso na Idade Média no primeiro ano passado. Reino Franco foi fundado por rei Clovis, dinastia Merovingia, depois eles têm a dinastia Carolíngia, dinastia Capetingia. No século XI é substituída pela dinastia dos Valois, e a dinastia dos Valois vai ser a dinastia que chega ao fim com o final aí da dinâmica da Guerra dos 100 Anos. Outro aspecto que, além da Guerra dos 100 Anos, no caso do absolutismo francês também é bom levar, é a questão religiosa. Na França, a reforma mais presente foi a reforma calvinista. Os calvinistas franceses eles são conhecidos como huguenotes. E como o rei era cristão, católico, e você tinha cada vez mais cristãos protestantes na França, isso acabou provocando uma série de guerras religiosas, uma delas conhecida como o Massacre da Noite de São Bartolomeu, que provocou a morte de mais de 30 mil protestantes na cidade de Paris. Essa efervescência religiosa, essas disputas políticas provocadas pelo fim da Guerra dos 100 Anos, com as questões religiosas, transformou a França num verdadeiro caldeirão de interesses políticos, enfim. E aí, o último rei da dinastia Valois foi o rei Carlos IX. Ele morreu, passou o trono para o seu sucessor,
que é o rei Henrique III, né? E aí nós vamos ter uma guerra entre o Henrique III, que representava a aristocracia francesa, um nobre chamado Henrique de Guise, que representava os interesses dos católicos, e um nobre chamado Henrique de Bourbon, que representava os interesses dos protestantes. É a famosa Guerra dos Três Henriques. Depois do conflito entre os três Henriques, né, quem vence é o Henrique de Bourbon, que vai ser coroado com o título de Henrique IV. E aí começa uma nova dinastia governando a França, que é a dinastia dos Bourbons, dinastia essa responsável por estabelecer o absolutismo na França. Então, Bourbon na França é sinônimo de absolutismo, tudo bem? O Henrique IV colocou fim nas guerras religiosas, né? Assinando um decreto, que é o Edito de Nantes, lei essa que dava a liberdade de culto religioso dentro da França. Tudo bem, pessoal? Bom, tudo isso para você entender como os Bourbons chegaram ao poder. Mas os grandes responsáveis, né, que pelo apogeu, o ápice do absolutismo na França, são os reis Luís dessa dinastia, Luís XIII, XIV, XV e o Luís XVI, o último, né, que vai ser inclusive deposto pela Revolução Francesa, tá? Cada um desses Luíses vão ser responsáveis por colocar um bloco, né, um tijolo nessa construção do absolutismo dentro da França. O Luís XIII, por exemplo, juntamente com um líder religioso, o cardeal Richelieu, ele coordena esse processo, né, de centralização monárquica, reforçando essa identificação da Igreja com o Estado francês e da França. Isso é muito importante, né? E vem o Luís XIV, esse sim é o cara, o maior representante do absolutismo francês. É o autor da famosa frase L'État soit moi, o Estado sou eu, chamado de Rei Sol, porque é o cara que concentrou todos os poderes nas suas mãos, né? É um apogeu do absolutismo francês, responsável por implementar o mercantilismo na França, que tem o nome de colbertismo, tá? Então toma cuidado com essa terminologia. E, além disso, foi o cara que criou o exemplo maior de corte, né, dentro da Europa, que é a corte de Versalhes, extremamente luxuoso. O rei, o Luís XIV, talvez seja o primeiro rei da era moderna, né, que trabalhou a ideia da imagem pessoal, de vincular a sua imagem à imagem do Estado francês. Então, quanto mais rico, mais poderoso, mais luxuoso ele aparentava ser, mais ele transmitia para a população que o seu reino era próspero, rico e luxuoso. Que, na verdade, é uma puta contradição, porque, na verdade, a França era um país pobre, a população vivia em condições de miséria, para que uma pequena elite tivesse privilégios, né, desfrutasse dessa corte luxuosa e poderosa, né? O Luís XIV, ele fez, né, muitas estátuas, muitas pinturas com a sua imagem, justamente para reforçar, né, a sua identificação pessoal com o Estado. Eu sempre gosto de usar essa imagem do papai. Olha o sapatinho dele, gente, tanto que era chique. Isso aqui é a casinha dele, né? Humilde. O Palácio de Versalhes, palácio enorme, né? Até hoje um lugar muito visitado na França. Eu vou indicar para vocês um filme, para vocês entenderem um pouco de como era o dia a dia da corte, né? O filme Maria Antonieta, tá? Se eu der na aula, eu até passo um trechinho para vocês. É um filme muito bacana que mostra isso, esse dia a dia da corte francesa, né? Como era viver em Versalhes, tá? Além disso, vou mostrar mais um pouquinho de Versalhes para vocês. Os jardins de Versalhes. Aqui é o salão dos espelhos, né? O lugar onde o Luís XIV e sua corte fazia as suas resenhas, as suas festas. Corte essa que vivia, né? Tinham títulos, são barões, condes, duques, que viviam dentro do Palácio de Versalhes, ou seja, não é mais aquela nobreza cavaleiresca, né? Eles viviam no ócio, ou seja, não trabalhavam,
e eram sustentados pelo Estado, recebiam pensões do Estado. Tá? Então, absolutamente, eles não faziam nada, era uma nobreza extremamente parasitária, como eu falei para vocês. Tá, pessoal? Bom, dando sequência, né, a ostentação, o luxo da corte de Luís XIV e o envolvimento dele em guerras mal sucedidas, como por exemplo a Guerra dos 30 Anos, né, fez com que as finanças do Estado francês fossem ao seu limite, ao colapso, né, provocou o aumento dos impostos, descontentamento da burguesia, da população de uma forma geral. Os seus sucessores tiveram que lidar com esse déficit, chegando, né, ao Luís XVI, que herdou um Estado falido, e envolveu a França em outras guerras, também mal sucedidas, como a Guerra de Independência dos Estados Unidos, e no século XVIII, na década de 1780, sofreu o processo revolucionário conhecido como Revolução Francesa. Nós vamos estudar ele mais adiante, processo esse que colocou fim ao absolutismo na França. Beleza, pessoal? Vamos aqui rapidamente então falar também da manifestação do absolutismo na Inglaterra, né? Que é um absolutismo mais discreto do ponto de vista da luxuosidade, da grandiosidade, mas assim como o absolutismo francês também tem como primazia essa centralização total e absoluta de poder nas mãos de um só monarca. Como eu falei, né, as duas monarquias francesas, a francesa e a inglesa, elas acabam se interligando por esse conflito que é a Guerra dos 100 Anos. No caso da Inglaterra, né, a dinastia que foi substituída, chegou ao fim, né, devido ao envolvimento na Guerra dos 100 Anos, foi a dinastia dos Plantagenetas, né? E aqui nós temos a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra perde o conflito, depois inicia-se uma guerra civil interna, disputando o trono, a famosa Guerra das Duas Rosas. Você tem duas famílias nobres que brigam pelo trono, a família York e a família Lancaster, né? Guerra das Duas Rosas porque as duas tinham como símbolo rosas, né? E uma terceira família corre por fora e assume o trono, que é a família Tudor, com o rei Henrique VII, que vai ser coroado como o primeiro rei dessa dinastia. Mas o importante mesmo, dentro da dinastia dos Tudor, que é o momento de ápice do absolutismo inglês, é o governo do Henrique VIII e da sua filha, né, Elizabeth I, é onde você vai ver colocando isso em prática as perspectivas do absolutismo. O Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica, promove a reforma anglicana, nós já estudamos o movimento reformista anglicano, né? Então ele submete a autoridade religiosa ao seu controle, através do ato de supremacia. Ele cria uma igreja para si mesmo, né? Livre da influência da Igreja Católica, tendo assim os recursos necessários, principalmente as terras que ele confisca da Igreja Católica, para poder submeter a nobreza ao seu controle. Ele morre depois do seu filho Eduardo VI assume, governa pouquíssimo tempo, morre prematuramente, né? Depois é sucedido pela sua irmã, a Maria I, que é conhecida pelos ingleses como Mary Bloody, né? A Maria Sanguinária. Ela tenta, olha que coisa, né, surreal, ela tenta reestabelecer o catolicismo na Inglaterra. Isso gera uma série de guerras internas e revoltas. Muitos ingleses fogem, né, das perseguições políticas e religiosas da Inglaterra e vão para o Novo Mundo nesse período, né, vão para as 13 colônias, os Estados Unidos, e todo esse caos religioso vai ser solucionado com a retirada, né, da Rainha Maria e o estabelecimento da Elizabeth I ao trono inglês, que vai retomar as medidas centralizadoras do seu pai, retomar a imposição do anglicanismo como religião oficial dentro da Inglaterra. Essa atitude dos ingleses gera, né, um rompimento com a Espanha, que vai provocar um conflito armado entre os dois países, que é a guerra entre Espanha e Inglaterra no século XVII, a famosa Invencível Armada, que foi vencida, né, enfim, pela a rainha Elizabeth. E aqui nós temos a imagem, né, dos dois monarcas, o Henrique VIII, a rainha Elizabeth, né? Aqui ao fundo, olha, a vitória dos ingleses sobre a armada espanhola. Então a Elizabeth, ela governa por 50 anos, não tem herdeiros, né? Então a dinastia Tudor se encerra nela e outra dinastia, que é a dinastia Stuart, vai assumir. E aí a gente vai falar dos Stuarts e das revoltas, da proclamação da República na Inglaterra em outro momento. Beleza, pessoal?
Muito obrigado, até mais.